Boa noite a todos os nossos irmãos de Japeri, todos os nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. Eu me encontro nessa quarta-feira repleto de saudades, daqueles momentos tão felizes que passamos juntos e certamente iremos repeti-los. Tenho certeza que todos nós, daqui a algum tempo, nós olharemos para trás e faremos uma reflexão do quanto nós crescemos nesse período, o quanto foi importante para todos nós, o quanto foi importante para que nós pudéssemos rever determinados valores, rever determinados conceitos, o quanto foi importante o medo que sentimos, a ansiedade que sentimos, para que nós pudéssemos, por exemplo, fortalecer nossa certeza de que Jesus é a luz do mundo, governador espiritual do nosso planeta e está ao leme da nossa embarcação planetária. Nós, particularmente, não temos nada a temer. O que nós podemos temer ante tudo isso que nós estamos vivendo no mundo? A saúde física, a morte? Nós sabemos que a morte não existe. Nós estamos temporariamente encarnados, mas a verdadeira vida é do lado de lá. E nós estamos aqui como se fosse apenas um dia. Nós chegamos pelas primeiras horas da manhã e retornaremos para o nosso lar após o nosso trabalho ser concluído. Alguns o concluirão mais cedo, outros mais tarde, dependendo da quantidade de tarefas que cada um trouxe. Mas a verdade é que nós não somos daqui, nós estamos aqui. Então, o que nós vamos temer? A nossa família, que na verdade não é nossa? Somos espíritos pertencentes ao universo, que ora estamos reunidos. Por diversos motivos os espíritos se reúnem, para que possam se fortalecer em laços de amor e fraternidade, para que possam expiar, para que possam tolerarem-se, para que possam crescer, para que possam educarem-se. E assim, nós vamos formando esses núcleos familiares, mas a verdade é que nós, sendo seres universais que somos, a nossa família é todo o orbe nesse momento, é toda a humanidade. Nós estamos temporariamente nesse núcleo familiar, mas é bem provável que daqui a algum tempo nós possamos compor outros núcleos, ampliando o nosso conceito de família, ampliando a nossa capacidade de amar. O que nós podemos temer nesse mundo? Tememos a perda dos bens materiais? Tememos as privações? Tudo isso, se passarmos por isso, é importante, nós sabemos. Tudo isso é importante, existe um motivo, porque naturalmente que as dores, que as dificuldades do mundo não são distribuídas aleatoriamente. Nós não cremos naquele Deus que faz coisas do tipo como no mito da paciência de Jó. Deus não nos dá apenas para nos testar os problemas, as dificuldades. Tudo aquilo que nós passamos naturalmente é um grande aprendizado, uma grande oportunidade de crescimento, e alguns necessitam, outros já não necessitam mais. E assim todos nós vamos tendo dias com mais dificuldade, dias mais fáceis, dias mais difíceis, mas a verdade é que aquele conceito de felicidade plena do mundo ele não existe. Sempre teremos provas, sempre teremos muito trabalho, sempre passaremos por momentos difíceis, e é isso que nos torna mais fortes, é isso que nos amadurece enquanto pessoas, é isso que nos proporciona ampliar nossos horizontes, é isso que nos proporciona, por exemplo, termos empatia, aprendermos a nos colocar no lugar dos outros, e a felicidade não consiste na ausência de problemas, muito pelo contrário. A felicidade ela não consiste na ausência de problemas, mas, segundo os filósofos que se aprofundaram nas questões da alma humana, a felicidade ela consiste em vencer os problemas. Aquela sensação que sentimos quando olhamos para trás e percebemos que aquele problema passou. Quantos de nós hoje não contamos rindo grandes dificuldades que passamos no passado, e aquelas dificuldades, inclusive, que nós acreditávamos, que nós críamos, que elas não passariam, que nós não suportaríamos e suportamos. E hoje nós olhamos para trás e alguns de nós já conseguem até falar delas rindo. E nós rimos porque vencemos, porque superamos. E falar rindo, falar com bom humor, é exatamente a certeza de que nós superamos. Como diz o ditado popular, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Estamos aqui para lutarmos diariamente, se for preciso, mas sabemos que as nossas dificuldades, que a labuta, que as provas, virão sempre de acordo com a nossa capacidade de suportá-las, porque Deus
não coloca nos seus mecanismos divinos cruz pesada em ombro frágil. A vida só nos apresenta os problemas que estão de acordo com a nossa capacidade de suportá-los ou de superá-los. Nós sabemos que alguns problemas não se resolvem de imediato, outros chegam a durar uma encarnação inteira. Mas a verdade é que o ser imortal que somos, vamos superando e vamos crescendo. E cada sorriso que damos por obstáculo vencido, cada vez que arfamos aquele ar grosso, quando nós suspiramos e olhamos para trás e percebemos que nós vencemos, que nós superamos, que nós fomos maiores que aquilo tudo que nos assaltava a tranquilidade, que nos colocava medo, eu tenho certeza que depois de tudo isso que nós estamos passando, nós sairemos mais unidos e mais fortes. Como eu disse, nossos valores serão outros. E eu gostaria de falar hoje sobre uma passagem muito gostosa dos Evangelhos, em que Jesus recomenda que nós fizéssemos brilhar a vossa luz, a nossa luz perante os homens, fazer brilhar a nossa luz perante os homens nesse momento. Nos momentos difíceis, no momento em que as pessoas estão desesperançosas, vamos semear esperanças, vamos semear sorrisos, vamos falar para as pessoas, para que as pessoas possam se libertar de determinados conceitos equivocados do mundo, para que as pessoas possam se libertar dessas algemas terríveis que são as notícias falsas que circulam, aumentando a ansiedade, fazendo as pessoas acreditarem que o tempo todo acreditando em teorias conspiratórias. Vamos ajudar as pessoas a se libertarem desses conceitos, na certeza de que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje passará. E eu tenho certeza que muito em breve nós veremos surgir no horizonte de nossas vidas aquele sol maravilhoso que irá clarear nossos pensamentos, nossos sentimentos. Faça brilhar a vossa luz, nos recomendava a todos Jesus. Vamos fazer brilhar a nossa luz perante os homens. E como é que nós fazemos isso? E para que serve a luz? A luz serve para iluminar, a luz serve para guiar. Vamos auxiliar as pessoas que estão à nossa volta com esperança, com positividade. Vamos auxiliá-la com o ombro amigo, com os nossos ouvidos, não à toa. Anatomicamente, nós viemos para esse mundo com 2 ouvidos e apenas uma boca. Nós gostamos muito de falar, mas a verdade é que muitas vezes é necessário que nós ouçamos mais do que falemos. Talvez tenha sido por isso que nós viemos munidos de 2 ouvidos e uma única boca, para que nós pudéssemos ouvir as pessoas, para que nós pudéssemos consolar, para que nós pudéssemos disseminar esperança, para que nós pudéssemos falar para as pessoas crerem que existem coisas boas no meio disso tudo, e que isso passará é porque o mal que é temporário, o mal ele faz mais alarde e nos dá aquela sensação de que ele existe em maior número, mas a verdade é que o bem está aí. É que o bem é mais discreto. Mas existem nesse exato momento centenas de pessoas que estão comprometidas em levar socorro, em levar auxílio, estão assistindo moradores nas ruas, estão assistindo enfermos, estão se voluntariando a irem às comunidades, estão trabalhando de toda a ordem, de todas as formas, de todas as frentes de trabalho. É porque o bem é assim, o bem é discreto. Mas nós vamos acreditar que o bem sempre vence. E tudo aquilo que nós estamos passando de pessimismo, de nuvens negras, com apologia a diversas formas de violência, negacionismo científico, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar e é necessário que nós vivamos nesse momento ao lado dessas pessoas, para que nós possamos aprender a tolerância, a paciência, a compreensão, a fraternidade. Para que nós possamos valorizar o bem, é necessário que em determinado momento nós também conheçamos o mal. Então, meus irmãos, vamos fazer brilhar a nossa luz com as boas palavras, com os bons olhos, já nos ensinava Jesus. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo se converte em luz. E ter olhos bons não são olhos isentos apenas de astigmatismo, de hipermetropia, não é um cristalino menos opaco, não é um cristalino limpo de colesterol e cálcio. Ter bons olhos, naturalmente, é sabermos ver o bem onde mais ninguém enxerga. E é esse o convite que a doutrina espírita nos faz, quando ela nos mostra exatamente a realidade da imortalidade da alma, esse Jesus bom e misericordioso, a reencarnação, a vida que existe em abundância, além do túmulo, porque nós sabemos que a vida não inicia na maternidade e nem se encerra numa sepultura. A vida segue em abundância e nós estamos aqui de passagem. Temos que aproveitar os instantes que estamos aqui, porque não estamos aqui a passeio.
mas que nós saibamos o quanto é breve essa vida de encarnados, para que nós possamos semear aqui as sementes, os frutos que nós colheremos no futuro, da fraternidade, do amor e da compreensão, porque estamos aqui para isso. Então, vamos aprender a olhar com bons olhos, vendo o bem onde mais ninguém vê, enxergando o copo meio cheio quando muitos enxergam meio vazio, na certeza de que todos nós, em algum momento, nos descendentaremos dessa água maravilhosa da Boa Nova e nós poderemos todos nos reunir fraternalmente, cantando hosanas a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, em gratidão, a grande oportunidade que temos. Meus irmãos, vamos levar luz, faça brilhar a vossa luz perante os homens. Entretanto, nesse mesmo evangelho, alguns versículos à frente, Jesus diz o seguinte, que não se acende uma luz e se coloca embaixo de um alqueire ou sob um alqueire. É necessário que a luz ilumine e fique no alto, para que todos possam ser beneficiados da luz. Eu tenho certeza que todos nós já estudamos essa passagem do evangelho nas instituições espíritas, nos nossos lares, mas é bom nós lembrarmos. O alqueire era uma cesta, dessas cestas que os antigos usavam colocando sobre o lombo de burros. Então Jesus recomendava que quando nós fizéssemos acender a nossa luz, brilhar a nossa luz, que de nada adiantaria ou adiantaria muito pouco nós a termos escondida sob um alqueire, nós mantivermos essa luz, fazendo com que ela não brilhasse escondida. Jesus recomendava que a luz estivesse sobre o alqueire, não sob, não embaixo, para que ela pudesse iluminar as pessoas, porque essa é a função da luz. A luz que permanece sob o alqueire, ela não cumpre o seu papel, ela não cumpre o seu papel e particularmente serve para quase nada. A função da luz é iluminar, é guiar, é orientar, é até aquecer, mas ela não cumpre papel algum quando ela está sob um alqueire. Então vamos fazer brilhar a nossa luz, que a nossa luz não seja aquela luz tímida, que ela não seja aquela luz bruxuleante, que ela não seja aquela luz que vai se apagando, que quase ninguém observa. Brilha a nossa luz. Vamos gritar então a fraternidade, vamos gritar então a necessidade do perdão, do amor, da compreensão, da paciência, para que as pessoas possam reconhecer nessas verdades o caminho da paz, o caminho da felicidade. E isso é fazer brilhar a nossa luz, principalmente através dos nossos exemplos, mas nós devemos tomar um cuidado. Quando nós falamos da necessidade de se colocar a luz sobre o alqueire, de fazer brilhar a nossa luz para os homens e de fazer com que nossa luz cumpra o seu papel, que é o de iluminar, que é o de guiar, nós corremos um risco. Nós corremos um risco. A nossa luz pode, sem querer, acabar cumprindo outro papel dependendo de nós. A luz pode ofuscar. E, infelizmente, existe aquela luz que ofusca. Nós devemos tomar muito cuidado para que a nossa luz não ofusque também a caridade. Quando nós nos preocupamos para não ofuscarmos aqueles que não têm condições de enxergar a luz que ora buscamos manifestar para os homens. Chico Xavier, ele era uma das pessoas que nas suas dezenas de biografias, centenas de registros biográficos, todos eles mostrando a fraternidade, o cristianismo, a capacidade de amar. Ele nos deixou lições maravilhosas, mas tem uma história que eu gostaria de relembrar, contada pelo médium Divaldo Pereira Franco. Diz que o Divaldo, certa feita, visitou o Chico em Uberaba e ficou surpreso ao perceber que o Chico apresentava uma mediunidade de efeitos físicos, chamada mediunidade odorífera. Ele liberava um odor perfumado, o Chico exalava perfume. E muitos que se aproximavam do Chico percebiam o perfume que ele exalava. É natural que essas manifestações mais belas estejam diretamente relacionadas àqueles que amam no sentido mais sublime da palavra. E o Chico tinha essa capacidade de exalar esse perfume. O Divaldo então se aproxima do Chico, enquanto o Chico colocava o seu terno, colocava o paletó. Ele falava: Chico, você está exalando perfume. Diz o Divaldo que o Chico imediatamente terminou de colocar o seu paletó, abotoando, dizendo: claro que não, Divaldo, claro que não sou eu. O único odor que sai de mim é o cheiro de Detefon. Chico brincava. Naturalmente que ele falava dessa forma, diminuía-se dessa forma, para que ele não ofuscasse aqueles que cruzavam o seu caminho. Chico sabia diminuir-se. Num determinado momento ele vai se comparar a um sapo.
quando as pessoas o admiravam pela sua prática mediúnica segura, pelos seus relevantes trabalhos à doutrina espírita, o Chico sempre dizia sentir-se como um sapo que carregava uma vela acesa nas costas. Dizia ele que a vela acesa era a mediunidade, mas no momento em que aquela vela se apagava, ele voltava a ser só um sapo e mergulhava no charco do pântano. Na verdade, ele dizia que nada de bom que ele produzia vinha dele, vinha dos espíritos, mas na verdade é que os espíritos só tinham condições de produzir essas obras maravilhosas graças à ferramenta que tinham. Então, naturalmente, que o Chico o papel era exatamente o operário mais importante dessas engrenagens maravilhosas, mas ele não se reconhecia assim. Ele sempre buscava fazer com que as pessoas acreditassem nessa realidade, de que ele era pequeno e é possível mesmo que ele se sentisse dessa forma, mas a verdade é que nós tínhamos ali um dos personagens mais importantes do movimento espírita do mundo, do globo, e que certamente entrou para a história da doutrina espírita, depois de Allan Kardec, certamente que o nome mais citado, principalmente pela produção de literatura, é o nome de Francisco Cândido Xavier, que se comparava a um sapo. Vejamos, se o Chico se comparava a um sapo, e nós, talvez nem batraque eu seja ainda, distante inclusive do mais reles dos girinos, talvez eu não tivesse condições de me comparar a vertebrado algum, se o Chico se comparava a um simples sapo, um simples anuro. Então, meus irmãos, tomemos muito cuidado para que o nosso conhecimento não seja arrogante, para que nós possamos levar fraternidade sinceramente, compreendendo o patamar em que as pessoas se encontram à nossa volta, respeitando naturalmente os diversos pontos de vista, as diversas opiniões e jamais impondo o nosso conhecimento espírita. Jamais impondo, porque nem todos estão para a doutrina espírita e nós compreendemos isso. Nós compreendemos que nem todos, o fato dela nos fazer bem, não quer dizer que fará bem a todo mundo. Porque é necessário que a pessoa esteja pronta, é necessário que exista uma maturidade para isso. Então respeitemos, vamos aprender a disseminar as mensagens de fraternidade. Vamos exemplificar a fraternidade e que as pessoas possam reconhecer nos nossos exemplos, nas nossas atitudes, no lar entre os vizinhos, no nosso local de trabalho, na rua, não importa. Que as pessoas possam ver nos nossos exemplos, muito mais importante do que nas nossas palavras, naturalmente. Que as pessoas possam ter a certeza de que nós militamos na bandeira do amor e da fraternidade, que a nossa bandeira é a bandeira do bem e da paz. Mas para que as pessoas possam reconhecer essa bandeira, muito mais importante do que adesivos que colamos nos carros, do que livros que carregamos embaixo do braço, do que verborragia, muito mais importante que isso tudo são os nossos exemplos. Que as pessoas possam nos olhar de longe e pensar assim: olha, eu não conheço o Guilherme, mas tenho certeza que a religião dele é muito boa, pelos seus exemplos, pelas suas atitudes. Eu, enquanto vizinho, observo, e nós vamos através dos nossos exemplos, então, disseminando a mensagem do Evangelho, principalmente, muito mais importante do que aquilo que falamos, é aquilo que nós fazemos. Diz Emmanuel, parafraseando um filósofo, Emmanuel vai nos dizer que as palavras podem até convencer, mas são os exemplos que arrebatam, são os exemplos que arrastam. Então, meus irmãos, que nós saibamos exemplificar a nossa confiança e fé no futuro, a fraternidade, a certeza de que o bem vence, a certeza de que o caminho é o caminho do amor, da consideração, do perdão, que o caminho é o caminho da luz. Por mais que o mundo, através de argumentos do mundo, tente nos mostrar a importância do revide, a importância da violência, a importância das armas, vamos na contramão do mundo, pelo amor de Deus. Vamos na contramão do mundo, porque o nosso mestre nos ensinou a lei do amor e nós não devemos temer o mundo, já que nós somos espíritos do universo. Nós somos seres imortais, estamos aqui temporariamente. Vamos aproveitar todas as oportunidades que a vida nos oferece para que nós possamos exemplificar o bem e a fraternidade, para que a nossa luz brilhe sobre o alqueire e não sob o alqueire, para que a nossa luz possa ser colocada numa luminária, cumprindo o seu papel, que é o de guiar, que é o de iluminar, orientar, acolher e algumas vezes até o de aquecer. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.